o segundo episódio da série documental a respeito da vida do Vince, né, da série Mr. McMahon da Netflix, se chama Heat. Né? Então, nesse episódio aqui que eles vão começar a cobrir com mais detalhes alguns escândalos sérios, né, que o ex-dono da WWE se envolveu. Então vamos lá. Primeiro eles começam o episódio reiterando que o WrestleMania 1 foi um grande sucesso, praticamente permitiu que a WWF começasse a se tornar mainstream, né? Eles falam sobre o surgimento de um programa chamado Saturday Night Main Event, que esse Saturday Night Main Event acontecia no intervalo de um programa muito famoso nos Estados Unidos chamado Saturday Night Live. Então foi praticamente aí que a luta livre começou a entrar no prime time, sabe? No horário nobre, e começou a alcançar muito mais audiência. Então no ano seguinte eles realizariam o WrestleMania 2. Eu não vou comentar muito aqui, porque o WrestleMania 2 ele é meio que assim, ele só não é um fracasso porque ele não deu errado. Mas dá pra dizer que ele foi menos interessante, menos popular, menos importante do que o primeiro WrestleMania. Então eu vou direto pro WrestleMania 3, que eles também falam que foi tipo assim, aquilo lá que ajudou a transformar a popularidade da WWF nesse período aí dos anos 80, sabe? Isso aconteceu em 87. O main event do WrestleMania 3 é uma luta muito icônica entre o Hulk Hogan e o Andre the Giant, né? Que lá eles cobrem até mesmo com bastante detalhes na série ali. Eu gostei do jeito que isso foi feito, né? E eles também terminam essa análise do WrestleMania 3 destacando algumas das mentiras, sabe? Que são típicas da luta livre na hora de promover um show, sabe? Como, por exemplo, dizer que a bilheteria foi maior do que foi de fato, sabe? 93 mil, sendo que provavelmente foi ali na casa de 78 mil. O Dave Meltzer, que é um jornalista muito famoso dentro da indústria da luta livre, sabe? Principalmente para quem não é só ligado à WWE, faz essas correções, digamos assim, né? Ele fala que o Andre the Giant já tinha perdido uma luta antes dessa daí, que dizem que ele estava 15 anos invicto, que também era uma mentira, né? E também dizendo que ele nunca tinha sido levantado e jogado no chão, sendo que ele já foi erguido por vários lutadores, inclusive vários deles bem menores do que o Hulk Hogan, né? Mas então, aí em 87 eles dizem que é o momento que assim que a Hulkamania, sabe, que era a febre do Hulk Hogan, estava cada vez mais forte, cada vez mais potente, mas como tudo, né, teria que começar a diminuir. E eles apontam 1990 como a época que a Hulkamania estava começando a perder a força. Eles falam sobre a curta passagem de tocha pro Ultimate Warrior, né, que era um cara que provavelmente nunca deveria sequer ter sido campeão mundial, mas foi. O experimento dele como campeão mundial não deu muito certo. Eles voltaram para o Hulk Hogan, eles falam um pouco de como que pode dar errado aquela estratégia de tentar utilizar uh, os eventos que estão acontecendo no mundo para fazer conteúdo de luta livre, quando eles transformaram o Sargento Slaughter, que era um personagem patriota americano, num personagem pró-Iraque, no momento que estava rolando uma tensão entre Estados Unidos e Iraque, ali nos anos 90, né? Acho que isso era 1991, não sei se isso era na época da Guerra do Golfo, ou eu estou errando, mas enfim, provavelmente não. Mas né, o ponto é que rola toda essa tensão ali e basicamente eles decidem abortar essas histórias que estavam gerando mais mídia negativa, visto como algo assim que estava tirando proveito do sentimento de patriotismo e satirizando uma realidade muito dura, muito difícil que os Estados Unidos, tipo, que as famílias das pessoas que estavam na guerra estavam lidando naquele momento, né? Então, eles desistiram dessa storyline basicamente, mas ainda não tinham decidido quem seria o substituto do Hulk Hogan. Afinal ele não estava dando tão certo assim como ele já tinha dado. Como eu tinha comentado na primeira análise dessa série, eles não comentaram muito sobre quem era o Hulk Hogan nos bastidores, sabe? Nesse momento já dava para falar o tipo de problema que ele estava causando e por que na realidade já era um erro do Vince, sabe? Manter o Hulk Hogan nessa posição de destaque em 91, 92, 93, não conta a confusão que ele fez ali na hora que ele atrapalhou a subida do Bret Hart pro main event, sabe? Então meio que essa parte toda assim deixa de ser abordada por questões de roteiro da série, digamos assim, né? Do que tava querendo ser mostrado nesse documentário. Só que daí então eles dizem que nessa metade, assim, chegando na metade dos anos 90, é quando o Vince ele é convocado para realmente depor, né, se defender contra uma acusação do Estado
acho que era o estado de Nova York que estava acusando ele de estar facilitando ou vendendo anabolizantes para os atletas dele, né? Basicamente, eles falam que no começo a venda de bomba, né, não era criminalizada, então o comércio lá não era um problema. Chega algum momento ali que passa a ser, e basicamente ele fala que não teria problema as pessoas comprarem. O crime seria, assim, o médico está receitando e também o Vince supostamente está encorajando as pessoas a utilizarem. No final das contas, resumindo, né, nessa primeira metade, essa história toda, ninguém chegou de fato a acusar o Vince de estar encorajando, sabe? As respostas que os caras davam era que basicamente assim, ele não impedia as pessoas de usar, entendeu? Ele nunca disse para as pessoas não utilizar, mas ele também nunca deu a ordem explícita para as pessoas fazerem uso. E era óbvio que nos anos 90 ali, entendeu? Tava cheio de lutadores de televisão usando bomba, desde antes, né? O Hulk Hogan sendo o campeão mundial e o maior atleta da WWF, se ele era um atleta que fazia uso desse tipo de coisa, evidentemente vários outros faziam, né? Eles falam de uma vez que o Hulk Hogan mentiu num programa que ele não usava, que isso foi muito ruim, né? Vários lutadores vieram desmentir, né? Porque muitos já tinham falado sobre essa questão desse escândalo, vários lutadores falaram que já aplicaram bomba no Hulk Hogan, tá ligado? Então foi mais uma prova, sabe, de que ele é um cara que se tiver que mentir até mesmo de uma coisa óbvia dessas, ele chega a esse extremo, né? E daí então eles terminam o episódio basicamente mencionando alguns escândalos bem mais sérios, né? Entra na série um cara chamado Phil Mushnick, que basicamente ele diz que ele é o primeiro jornalista que não é só de luta livre a falar do Vince, né? Basicamente as únicas pessoas que cobriam a luta livre eram jornalistas de luta livre, sabe? Como se fosse uma coisa específica demais para pessoas que não são dessa área cobrir. Então esse Phil Mushnick, ele é um jornalista que escrevia por um jornal grande de Nova York, e ele começou a notar a audiência que a luta livre fazia, e ele começou a se perguntar quem era o dono dessa empresa, como é que ela funcionava nos bastidores, e ele foi um cara que foi um dos mais críticos, sabe? Um dos críticos mais severos ao Vince desde os anos 90 até os dias de hoje, sabe? Ele também, entrevistado no documentário, ele começa a cavar algumas histórias bem complicadas do Vince. Essa dos anabolizantes também, mas ele acaba entrando numa denúncia que envolvia uma espécie de pedofilia que rolava por alguns funcionários da WWF, sabe? Basicamente tinha um cara que ele era um mestre de cerimônias, sabe? Ele trabalhava junto com a WWF, ele era mestre de cerimônias, ajudava em várias coisas da produção do show, e daí também ele trazia uns rapazes menores de idade, ali na casa dos 14, 15, 16 anos, para fazer alguns trabalhos manuais, como ajudar a instalar o ringue, mover certos objetos, isso antes do show começar, entendeu? Preparar onde ia rolar o evento. Então, esse cara que controlava os rapazes que iam ser contratados, quando seriam contratados, então alguns desses jovens menores de idade teriam sido abusados sexualmente por alguns empresários grandes da WWF. Pelo menos 3 nomes, eu não me lembro o nome dos outros 2 que foram mencionados, o mais importante que eu me lembro é um cara chamado Pat Patterson, né? Que basicamente ele é uma lenda da luta livre, sabe? Ele é um cara muito grande, muito famoso e tudo mais. E basicamente, então, ele seria um dos caras que estava sendo acusado de abusar desses rapazes daí, entendeu? No final das contas, essas acusações também nunca chegaram a incriminar ninguém, até onde eu sei, embora 2 desses funcionários foram afastados e nunca mais trabalharam com a WWF. Né? Então, provavelmente tinha uma verdade nisso, sabe? Rolava esse tipo de esquema. Agora, o Pat é um cara que, até onde eu sei, ele trabalha com a WWF até hoje em dia, tá ligado? Ele chegou a ser afastado nos anos 90 e depois foi trazido de volta e nunca foi preso, né? Mas esse daí era o tipo de escândalo mais pesado, né? Mais sério, já envolve abuso, envolve, assim, né? Para entender essa questão do abuso sexual também, que teve um amigo uma vez que, quando começou a sair esses escândalos do Vince, ele não entendia essa ideia de que, mas essas pessoas estavam recebendo dinheiro, eles estavam sendo oferecido. Então, basicamente, aí envolve também o fato de ser menores de idade, mas mesmo que ele fosse maior de idade, sabe? Pessoas que estão te contratando não pode exigir, cobrar ou te perguntar se tu quer transar com eles recebendo dinheiro, recebendo oportunidade, sabe? Isso já é uma espécie de abuso, porque está vindo de uma relação de poder, sabe? Isso é contra a lei. E para quem não sabe também, qualquer pessoa que é oferecida esse tipo de proposta e a pessoa dizer não, é óbvio que ela vai ser demitida. Então, tipo assim, é totalmente errado e ilegal de todas as formas. E aqui tinha o gravante de ser uns menores de idade ainda, entendeu? Então tem todo esse contexto daí dos rapazes que denunciaram também, sabe? Depois que o Phil Mushnick começou a cobrir essa matéria, os rapazes aproveitaram para falar, entendeu? Mostrou um clipe de um rapaz dizendo, ele fala do Pat Patterson, ele fala, o Pat Patterson
passava a mão em mim, passava a mão na minha bunda, passava a mão no meu pau, quando eu tava lá trabalhando, né? E ele falou que o outro cara ofereceu para ele dinheiro e drogas para eles transarem e tudo mais, né? E quando ele não aceitou, ele foi despedido, sabe? Não chamaram ele mais para trabalhar. Então, esses já são os casos mais pesados desde os anos 90 que começa a cair sobre o Vince, mostra como que isso foi a repercussão pública, que no final ainda não deu em nada, sabe? A única coisa que afetou a repercussão pública, né? Mas os fãs de luta livre continuaram assistindo o show de luta livre e algum tempo depois ninguém mais falava sobre isso, sabe? Mesmo que provavelmente tenha sido um escândalo real. E o Vince, mesmo que ele não estivesse participando, ele estava sendo acusado de, no mínimo, ser um cara que estava negligenciando, sabe? Ele devia saber que esse tipo de coisa acontecia ali dentro e ele não fazia nada a respeito até quando começou a se tornar algo, né, que estava sendo escancarado, assim, denunciado, basicamente, sabe? E daí eu acho que é o último caso que eles abordam aqui nesse segundo episódio envolve a primeira árbitra feminina, sabe? Antigamente era uma indústria que só tinha árbitros masculinos, então no início dos anos 90 teve uma árbitra feminina, que basicamente ela estava tentando, o Vince estava promovendo ela, né, justamente por ela ser a primeira árbitra feminina, só que no final da história, pouco tempo depois dela entrar, ela saiu do WWF, e inclusive alegando que tinha sido assim, coagida pelo Vince McMahon a primeiro fazer sexo oral nele e depois completar a relação sexual, sabe? E era basicamente a mesma dinâmica de antes, sabe? Ele oferecia dinheiro para ela, ele oferecia alguma coisa assim para ela, e ela aceitava, mas aquela coisa assim, como é que tu vai dizer não, tá ligado? Como é que tu vai dizer não? Depois que a pessoa te oferece algo que é desse tipo, se tu disser sim, é algo errado, é um criminoso e o cara já tá cometendo um crime, mas se tu disser não, tu vai perder teu trabalho, entendeu? Não tem... Depois que a pessoa te ofereceu isso, ela não vai dizer, não, tudo bem, se tu não aceita, vamos só voltar à nossa relação de antes, que tem a minha funcionário, e faz de conta que eu não falei sobre isso. Né? Então, né, é um daqueles casos que naquela época não deu muita bola, sabe? Porque a mulher não tinha... Entrava nessa história assim, como não era tipo assim, o estupro daquele cenário mais violento e agressivo que tem a denúncia envolvendo a agressão, algo desse tipo, era uma mulher falando que o meu ex-patrão me ofereceu dinheiro para fazer certos atos com ele, sabe? Meio que falaram que era uma mulher tentando tirar dinheiro de um cara rico, entendeu? E a história morreu por aí, né? O Vince ele fala sobre esse caso no documentário, ele diz que foi consensual, e mesmo que não tivesse sido consensual, ele disse que agora já passou não sei quantos anos e não tem como nada reivindicar, não sei, sabe? Um bagulho assim, pelo que eu entendi o comentário, sabe? Mas assim, inclusive quando encerra o episódio, eles comentam que durante 2023 teve uma coisa que rolou nos Estados Unidos onde denúncias de abuso sexual antigas podiam ser refeitas, tá ligado? E seriam reinvestigadas. E parece que daí a mulher entrou na justiça para o Vince ser investigado de novo. E ela seria uma das pessoas que o Vince está pagando milhões para manter, assim, as denúncias em segredo, sabe? Basicamente o resumo da série, a denúncia final e a razão pela qual o Vince foi afastado é que a empresa da WWE recebeu um e-mail anônimo alegando que ao longo dos últimos 20 anos, ou algo do tipo assim, o Vince tinha gastado cerca de 12 milhões de dólares da empresa para pagar suborno para pessoas que ele tinha tido relações sexuais, tá ligado? Então, foi por isso que os diretores da WWE mesmo começaram a investigar, porque afinal tá envolvendo gastos da empresa, né? Dinheiro que o Vince ia gastando para pagar para essas pessoas, e aí que meio que conseguiram afastar ele por bem ou por mal, né? Então, essa árbitra seria um desses casos, sabe? Para vocês verem que seria sido um caso que aconteceu lá nos anos 90, sabe? Que agora em 2023 que ainda está causando problema pro cara, né? E ainda ele está sendo investigado, ainda não tem prova, né? Mas se bem provavelmente ele é o Vince, ele tem culpa no cartório, sabe? A pergunta é se ele tem provas o suficientes para ser presa. Mas eu digo para vocês que mesmo sem ter o veredito da situação, a minha opinião analisando essa história toda, eu realmente acho que ele é culpado dessas coisas que ele é acusado. A questão é se vão conseguir juntar provas suficientes para botar ele atrás das grades, ou ele vai resolver com alguma espécie de fiança, alguma coisa do tipo, sabe? Mas agora, quando eu ouço essas narrativas, quando eu penso se aconteceu ou não, eu acredito que aconteceu sim, sabe? Eu realmente acho que o Vince é uma espécie de maníaco, sociopata, alguma espécie de tarado, tá ligado? E pessoas na posição dele, com tanto poder, tanto dinheiro, tanta influência, definitivamente deve ter esses comportamentos, sabe? De tentar comprar mulheres, convencer mulheres, sabe? Que estão ligadas a ele profissionalmente ou não, sabe? Enfim, né? Então,
esse episódio aqui ele já expõe muitas outras coisas, né? O final do episódio, na realidade, é falando ainda sobre o escândalo dos anabolizantes, porque o Estado queria muito que o Vince saia incriminado dessa história, e eles chamaram o Hulk Hogan para ser a última testemunha contra o Vince. E eu só vou mencionar então que nesse momento, em 94, né, o Hulk Hogan já estava trabalhando para a concorrente da WWE, né, que é a WCW. Uma das coisas que eu acho que eles fizeram de errado na hora de montar essa história sobre a luta livre é não terem falado nem sobre o Ric Flair e nem sobre a empresa anterior à WCW. O Ric Flair, por ele ser um dos maiores nomes da história da luta livre, nesse episódio, por exemplo, falam o nome dele, né, para dizer que ele vai ter uma luta contra o Hulk Hogan, mas ele não foi chamado para falar e não mencionam muito sobre ele, a importância da figura do Ric Flair para a história da luta livre americana, e eu acho que é uma figura grande demais para não ser mencionada num documentário nesse estilo, sabe? Que definitivamente não era só sobre o Vince, era sobre a luta livre como um todo, né? E a empresa anterior à WCW, que era uma empresa chamada Jim Crockett Promotions, sabe? Essa empresa já existia, o Ted Turner apenas comprou ela e transformou ela na WCW, sabe? Então é graças à existência dessa empresa territorial, sabe? Que já tinha contrato com o Sting, já tinha contrato com o Ric Flair, sabe? Que eram nomes gigantes que a WWF não conseguiu comprar, entendeu? Essa figura de Jim Crockett teria que ser abordado, porque é ele que fez a base do que se tornou a WCW, sabe? Se não tivesse a Jim Crockett Promotions e não tivesse o Ric Flair, provavelmente nem tinha existido uma WCW, porque foi essa empresa e esse nome, principalmente, que mantiveram a WCW relevante antes dela ser a WCW, sabe? Que na verdade era uma parte do território da NWA, né? Então, basicamente esse episódio termina falando assim, olha, o Hulk Hogan foi contratado pela empresa rival, sabe? Ele não estava mais contente ali na WWF, agora a WCW tinha um novo dono, que é a Ted Turner, que era um velho bilionário, mais rico que o Vince, então ele oferecia uns contratos mais valiosos que o Vince era capaz de prometer, e mais do que isso, como ele não era um cara tão, eu acho que ele não era um homem de negócios, pelo menos da luta livre, ele é um cara da luta livre que entendia tanto assim. Então ele oferecia uns contratos muito tranquilos, sabe, muito relaxados. Os lutadores ganhavam muito dinheiro, podiam lutar pouco, sabe. Então para um cara que nem o Hulk Hogan, que já tinha mais de 40 anos, já tinha 2 filhos, já tinha se aposentado da luta livre para fazer Hollywood, mas ele não estava gostando tanto de fazer filme sério, sabe, era mais chato, era menos interessante, na verdade ele achava mais divertido a vida e a rotina de lutador de luta livre, ele queria voltar para a luta livre, né, já que ele fazia mais ou menos 1 ano só que ele estava aposentado da WWF. Só que na WWF ele ganharia menos dinheiro e trabalharia muito mais. Aí aparece essa nova empresa, digamos assim, falando, olha só, tu pode voltar para a luta livre, ganhar muito mais dinheiro do que tu ganhava na WWF e aparecer muito menos para trabalhar do que tu trabalharia lá. Então mesmo o Vince tendo, mesmo o Hulk Hogan tendo uma relação bem próxima do Vince e o Vince ter sido o principal responsável por sucesso do Hulk Hogan, sabe? A mente criativa por trás do personagem, o Hogan resolveu tentar fazer algo que ele tinha prometido pro Vince que não faria, entendeu? Ele tinha prometido pro Vince que ele não ia competir contra o Vince e foi exatamente isso que ele fez. Então, apesar de eu ter dito para vocês no episódio anterior que eles protegeram muito a imagem do Hogan, nesse episódio aqui a gente vê que ele é um fofoqueiro, um dedo duro, porque ele denunciou um colega dele que tentou fazer uma espécie de sindicato de lutadores, ele denunciou pro Vince para evitar que esse sindicato sequer existisse. Então mostra que ele é um fofoqueiro, mostra que ele é um mentiroso, quando ele diz lá no programa que ele nunca tinha usado anabolizante, nunca tinha tomado bomba, sendo que era evidente que ele tomava, e mostra também que ele é desleal, quando ele fala pro antigo chefe dele, o cara responsável por ele ser quem ele é, quando ele fala olhando pros olhos do chefe dele que não se preocupa, eu tô me aposentando da luta livre para ir fazer cinema e séries, e eu não vou competir contra ti, não dá 6 meses depois dessa decisão, ele tá trabalhando para a empresa rival, concorrente, tá ligado? Então assim, mesmo que eles não tivessem focado nas falcatruas do Hogan, só nesse episódio dá pra te notar que ele é um cara que ele mente, ele engana, ele é desleal, sabe? E ele fofoca. Então é um kit bem grande pra ter certeza que o Hulkster, tá ligado? Ele é um cara, ele é pau tão sujo contra o Vince, que é o protagonista dessa série, né? Mas basicamente é isso, sabe? Desse segundo episódio eu acho que eu já comentei bastante coisa. Eu não tinha ideia de quantos minutos eu ia chegar. Acho que 20 minutos tá uma boa duração. E provavelmente amanhã ou depois de amanhã eu trago uma análise sobre o terceiro episódio dessa série. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. Se tu estiver assistindo no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. E se tu estiver assistindo através do TikTok, deixa um like aí e começa a me seguir. Valeu e até o próximo vídeo.